segundo. Já te falo. Tá bom. Quando você falar já, então eu começo. Ok, gravando. Boa noite, meu nome é Alessandra, sou coordenadora administrativa da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da Universidade Federal de Goiás. E é com imensa satisfação que hoje abro e dou as boas-vindas a todos vocês no segundo treinamento do projeto Mulheres nas Engenharias. Vamos receber Laís Leite Vieira. Ela é servidora do quadro técnico-administrativo da MC e agente de comunicação da unidade. Ela é mestre formada pelo UFG, professora da pós-graduação e possui formação na área de desenvolvimento pessoal. Há 4 anos ela oferece treinamento em gestão de tempo. Hoje ela abordará o tema produtividade em tempos de crise. Eu agradeço desde já a disponibilidade da Laís em oferecer esse conteúdo para todos nós. Agradeço imensamente a toda a equipe do projeto de extensão Mulheres nas Engenharias e a todos que estão aqui presentes. Antes de iniciar o evento, eu vou passar a palavra à técnica Lorena, que vai passar alguns informes importantes aos participantes. Um bom evento a todos. Obrigada, Alessandra. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, alunos, professores, todos aí que se inscreveram e estão participando aí conosco do treinamento, né? Então, algumas informações só, a questão para a gente poder ter aí uma boa fluência aí no treinamento, para vocês estarem desativando o microfone, tá? Ao entrar, para que não atrapalhe aí os ruídos. Nós vamos estar aí, se vocês visualizarem aí, tem uma salinha de chat, aonde vocês podem estar escrevendo aí as perguntas que vocês forem tendo dúvidas. Eu vou estar aqui acompanhando para poder estar anotando tudo, e no final a gente vai fazer aí uns 20 minutos, mais ou menos, para estar podendo responder aí as questões aí que vocês venham a ter, tá? Então eu vou estar aqui acompanhando, vocês podem estar aí escrevendo diretamente aí no chat, tá bom? Que eu vou estar pegando aí com vocês. Outra questão também, no final do treinamento, nós vamos estar enviando para vocês um link e também um QR Code para que vocês possam estar direcionando, né, para esse formulário, para poder estar preenchendo, que vai ser como uma presença de vocês, e também no final a gente vai estar enviando aí para vocês o certificado, tá ok? Vocês vão estar recebendo isso por e-mail. Mas no final eu vou estar falando isso novamente. Então é isso, tenham todos aí um bom treinamento, e eu vou estar passando agora para a Laís, que vai conduzir aí o treinamento de hoje. Ok. Estão me ouvindo bem? Ok. Gente, boa noite. Quero dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando, né? Nós já somos 42 pessoas nessa noite, e eu quero honrar cada um de vocês que está aqui, tanto os professores quanto aos alunos. Quero honrar especialmente os alunos nesses dias, porque eu percebo que depois de 3 meses de quarentena, hoje é exatamente dia 16, e se vocês se recordam bem, nós começamos a quarentena na universidade exatamente no dia 16, né? Se lembram disso? Foi o primeiro dia de aulas suspensas. Eu me lembro porque no domingo à noite a gente estava naquela preocupação de conseguir avisar todo mundo, né, dessa medida nova que nós teríamos. Então, depois de 3 meses afastados, nós temos experimentado desse desafio da nossa organização pessoal, na nossa gestão de tempo, e eu vejo que para os alunos isso vem como um desafio antecipado do que seria quando a gente sai da universidade, a gente vai para o mercado e é exigido de nós uma autonomia maior, né?
uma autogestão em relação às nossas decisões, escolhas, como que a gente conduz o nosso caminho. E a crise, ela sempre traz oportunidades, né? E eu vejo que essa é também uma oportunidade que o corpo discente tem de repensar essas questões, né? De se posicionar de uma forma com liderança, vamos dizer assim, uma autoliderança em relação à carreira, né? Porque somos estudantes, mas já temos que pensar sobre isso. Então, vocês estão tirando esse tempo numa terça-feira à noite e é louvável. Por isso, eu quero parabenizar vocês por estarem aqui, os alunos de forma especial. E agradecer também os professores e os servidores administrativos que estão aqui, tá bom? Então, sem muitas delongas, eu quero compartilhar com vocês aqui o nosso tema de hoje. Vou abrir o nosso compartilhamento de tela aqui. Me deem apenas um segundo. A gente já vai começar. Lorena, a tela está aparecendo, ok? Sim, está aparecendo a apresentação. Okay. Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Nós vamos fazer da seguinte forma, como a Lorena falou para vocês no começo. Eu vou conduzindo o conteúdo e se vocês tiverem dúvidas, questões, anotem para a gente fazer no final. Do meio da apresentação para frente, a gente vai ter um exercício prático para vocês fazerem. Pode ser que durante esse exercício hajam dúvidas, né, na execução. Nesse momento eu vou deixar o microfone aberto para alguém que tiver alguma grande dúvida, a gente ir respondendo e todo mundo ficar na mesma página, tá? A gente caminhar juntos. Então, o nosso tema de hoje é esse: produtividade em tempos de crise. Não é um assunto novo para mim, né? Não estamos pensando nisso pela primeira vez. Gestão de tempo, organização pessoal, produtividade sempre foi um assunto que eu gostava, né, de aprender, de conhecer para a minha vida pessoal há muito tempo, né? Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de listinha, de planejamento para a minha vida pessoal. Isso já há bastante tempo. E nos últimos 4, 5 anos eu investi em alguns treinamentos, em algumas formações para minha carreira, para minha vida pessoal, profissional também. E esse assunto veio ainda mais à tona. Eu tenho me especializado nisso cada vez mais, né? Então, não vou falar aqui com vocês do alto de alguém que já é super disciplinada, produtiva e organizada. Não é sobre isso, né? Mas se aperfeiçoar. E quero compartilhar aqui nessa noite com algumas coisas que fizeram muito sentido para mim, que eu creio que são úteis para esse momento. E por que esse momento específico? Se antes pensar em como ser mais focado, como ser mais organizado, como ser mais produtivo, especialmente na vida acadêmica, já era importante para um profissional que quisesse ter resultado, para um estudante que quisesse ter resultado, agora ainda mais, né? Porque nós temos um volume de informações muito maior para a gente gerenciar. Nós temos, se de um lado você pode pensar assim, nossa, do lado, ter muito tempo pode ser tanto um problema quanto não ter tempo nenhum. Porque dos dois lados você precisa fazer o quê? Escolhas e tomar decisões. E um princípio de produtividade simples que a gente já começa a adotar aqui é que produtividade tem a ver com você gerenciar as suas prioridades, você saber quais são as suas prioridades e você eliminar as distrações, né? Revisar a minha vida, o que é mais importante, e eliminar aquilo que me desvia desse mais importante, aquilo que me desvia do foco. Nós estamos vivendo um momento, como eu falei, de muita informação, de mais tempo, mas isso também vai exigir de você uma responsabilidade muito maior para poder fazer as suas escolhas para que você não se perca no caminho. Então, é desse princípio que a gente vai partir. E a primeira pergunta que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente poder refletir, é como que você define tempo para você? Como que você enxerga a principal diferença ou as principais diferenças que existem entre uma pessoa, um profissional que é muito bem sucedido em relação a como organiza o seu tempo e uma outra pessoa que tem dificuldade em relação a isso?
Vocês conhecem alguém, convívio familiar, seus amigos, né, colegas de trabalho, para quem já está atuando aí, para quem já está estagiando, como que consegue dar conta de tantas coisas? Como que consegue ser tão produtivo, tão organizado e ter tantos resultados? Nós vamos começar pensando nisso aqui, né? Qual é a diferença em quem utiliza bem o tempo e quem tem desafios enormes em fazer isso e tem dificuldade. Então, dessa definição pessoal que cada um de nós tem, essa definição prática que a gente traz para a nossa vida, para a nossa rotina, a gente começa a refletir o seguinte, que existem pessoas que estão voltadas para oportunidades e existem pessoas que estão voltadas para problemas. O que nós temos hoje? Ou nós temos oportunidades? Isso também é uma questão de escolha. E quando a gente fala de produtividade e de gestão de tempo, a gente já pode começar quebrando um paradigma aqui, de que a gente usa esse termo gestão de tempo mais por uma questão didática, porque em última instância não existe gestão de tempo exatamente. Por quê? Horas. Não tem ninguém que tenha mais, não tem ninguém que tenha menos, não tem ninguém privilegiado em relação a isso. Você não pode fazer nada para ter mais do que 24 horas e você não pode fazer nada para você ter menos de 24 horas. Então, não existe gestão de tempo, existe gestão de você. Existe gestão das suas decisões, das suas escolhas, da forma como você conduz o seu próprio caminho naquilo que é mais relevante para você, na forma como você gerencia a si mesmo, né? Então, democrática que nós teríamos, porque todo mundo tem aí a mesma quantidade de tempo, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas diariamente. Outra coisa para a gente entender é que o nosso tempo, ele é exclusivamente nosso. Ele é só seu. E isso traz para, quando a gente entende o poder desse ativo, que é o nosso tempo, isso traz para nós responsabilidade. Né? Isso traz para nós um posicionamento de escolhas diante de tudo aquilo que nós precisamos conduzir aí para alcançar as coisas que nós queremos. Né? O seu tempo ele é seu, não se transfere, ele é personalizado, cabe a você cuidar bem dele para que você alcance aquilo que é importante para você. Né? Então, existem pessoas que são habilidosas em fazer isso, em fazer todo esse gerenciamento, e existem pessoas que se permitem ser roubadas, né? Como que você se percebe no dia a dia? Você é aquela pessoa que chega no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final me ocupei, me envolvi com várias coisas, mas parece que eu não realizei nada de efetivo, você não sente que tem tantas coisas para comemorar, ou você consegue realmente perceber aquilo que você tem evoluído, aquilo que você tem avançado, as coisas que você tem alcançado, porque você cuidou bem do seu tempo, porque você conseguiu ser mais organizado, ser produtivo e priorizar aquilo que era importante. Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui também, identificando vilões do tempo, vamos dizer assim, que são aquelas coisas que nos roubam essas horas, né, do nosso relógio. A gente parte aqui entendendo que existem dois tipos de vilões, ou de ladrões de tempo, vamos dizer assim, que são os ladrões, nossos ladrões internos e os nossos ladrões externos. Eu fiz uma lista simples aqui, bem básica e prática, mas você não precisa ficar limitado aí à lista que eu criei. Você pode olhar para aquilo que nós vamos falar e perceber coisas diferentes do que aquilo que eu listei aqui. Pode ser que você tenha uma compreensão até mais ampla para vocês. Vamos começar então pelos vilões internos, né? Quando a gente não sabe dizer não. Imagine aí alguém que é super prestativo, super generoso, tudo que você procura, essa pessoa, ela tá sempre disponível, ela tá sempre ajudando, ela tá sempre presente. Laís, isso é ruim? Eu não devo ser uma pessoa de ajuda? Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui sobre quando você diz sim para tudo, para todos, né? Você está sempre disponível, mas você diz não o tempo inteiro para si mesmo. Você prioriza as demandas e as tarefas dos outros e você não prioriza as suas próprias tarefas. O que acontece quando a gente tem dificuldade de dizer não? A gente se sobrecarrega, né? De demandas que não são necessariamente nossas, que não são necessariamente prioridade. Às vezes você assume até compromissos que você
não tá com tanta boa vontade assim você não tem a habilidade de dizer não. Você se constrange de falar não. Você às vezes tem uma postura assim de querer agradar as pessoas, agradar os outros, e isso pode reverter em sobrecarga. É nesse sentido que a gente está colocando aí. Então pense aí se você tem esse tipo de dificuldade, de limitação, e se isso tem te prejudicado. Porque todo sim que a gente dá para uma pessoa, para uma tarefa, para um projeto, e você sai daquele sim e começa a pensar assim, nossa, mas para que eu fui aceitar isso? E muitas vezes quando a gente fala não para alguém, esse não pode até ser um presente para outra pessoa. No sentido dela encontrar alguém mais disponível, alguém que esteja com mais boa vontade, alguém que possa fazer um trabalho melhor simplesmente porque está mais disposto a assumir aquele projeto, a assumir aquela tarefa. Então, revise isso na sua vida, na sua rotina, sempre lembrando também um outro princípio importante, que é quando eu não tenho agenda, né, quando eu não sei o que é prioridade para mim, quando eu não sei o que é importante para mim, eu acabo entrando na agenda do outro. Eu entro na prioridade do outro. As minhas tarefas mais importantes e eu entro na agenda do outro, essa questão que nós estamos falando aqui, né? Você vai dizer sim para o outro e vai estar sempre falando não para você, porque simplesmente você não tem uma agenda pessoal de prioridades e aí você entra na agenda de prioridades de outras pessoas e sua vida, seus projetos, suas tarefas vão ficando para trás, tá bom? Então, outro ponto aqui é quando a gente tem medo de delegar. A gente tem medo de confiar desempenhada, né? Sempre que existe essa limitação, eu perco duas oportunidades. A primeira é de contribuir com uma outra, aprenda comigo sobre como fazer alguma coisa que eu desempenho bem, né? Então eu tiro do outro a oportunidade de aprender, tiro do outro a oportunidade de evoluir e tiro de mim a possibilidade de receber ajuda. Tiro de mim a possibilidade de uma via de mão dupla. Mas qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça a esse respeito? Não, se eu delegar, eu vou perder mais tempo ensinando ou orientando do que se eu mesma for lá e fazer aquilo que tem que ser feito. Ok, isso é uma verdade. Semanas, meses, anos em que você nunca delega, você está sempre sobrecarregado, você está sempre trazendo tudo para você, né? Se eu não vejo o delegar como um investimento que eu estou fazendo na minha própria leveza em relação a todas as tarefas que eu tenho, eu nunca vou sair dessa situação, dessa condição. Outra questão aqui é a nossa desorganização, né? Se você não sabe onde ficam suas coisas, você não tem lugar para nada, você não tem suas prioridades em relação, por exemplo, aos trabalhos da faculdade, às provas, né? Todos os compromissos, todas as demandas que você tem. Você não se organiza, questão de tempo também, ela vai ficando cada vez mais comprometida, cada vez mais limitada. Um outro ponto, a ansiedade, né? E esse é uma questão para a gente destacar bastante nesse momento. Eu, aqui, compartilhando até uma questão pessoal, né? Eu tenho duas crianças pequenas que estão 24 horas comigo nesses 3 meses, né? As aulas delas estão suspensas, assim como as nossas na universidade, então tem nesse momento sem saber quando que vai mudar, quando que a gente vai poder voltar para as nossas atividades, quando que a nossa vida vai voltar ao normal, se é que ela vai voltar ao que era exatamente antes, né? Então, cuidar desse aspecto emocional relacionado à nossa ansiedade se tornou uma prioridade nesse momento, né? Porque quando você está ansioso, quando você está angustiado, preocupado com alguma questão, isso te impede de ser produtivo. Uma mente negativa, ela não consegue pensar projetos criativos, não consegue pensar uma vida positiva no trabalho, nas relações, nas questões da faculdade, na vida familiar, pessoal. Então, sempre que eu estou muito focada em ansiedade, em questões negativas, em pessimismo, isso não contribui para que eu tenha aí a mente livre, leve, desocupada, para tomar boas decisões, fazer boas escolhas, me organizar melhor. Então, é um ponto que a gente precisa ter atenção também. Outra questão aqui, eu listei alguns para vocês aqui. Interrupções, todo o tempo, né? Imprevistos. Lá tem como a gente ter uma vida sem imprevistos? Isso é algo que não é possível, né? Os imprevistos acontecem, as urgências aparecem, as demandas vêm. Agora, quando eu não cuidar do meu tempo, de que isso é algo relevante para mim, é bem provável que você seja uma pessoa mais
com mais abertura para imprevistos e para urgências, demandas que te aparecem todo o tempo, do que alguém que procura se antecipar. Mesmo quem se antecipa não vai ter assim zero urgências, zero imprevistos, zero interrupções, vai continuar havendo, mas você se antecipa. Outro ponto aqui, esse eu destaco ele bastante para esse momento que nós estamos vivendo, né, que são os e-mails, as redes sociais. Nós temos visto aí, até comentei com o pessoal da boom de lives, né? A gente tem agora live todo o tempo, todo mundo foi para a internet, todo mundo está no online. E aqui nós precisamos também ter bastante atenção. Porque se você não tiver atenção, daqui a pouco você está pulando de live em live, de conteúdo em conteúdo, cheio de informação e nenhum conhecimento, né? Porque você acumula tanto, você acessa tanto, mas você não transforma isso em coisas que você pode praticar, coisas que você pode se aprofundar. Então, é preciso também selecionar nesse momento quais são os conteúdos realmente relevantes, quais são as prioridades que você tem de tudo que está disponível na internet, né? O tempo que a gente gasta em redes sociais, né? Se você está utilizando redes sociais aí a favor dos seus objetivos ou se elas estão sendo um ladrão de tempo para você. E-mails, né? Quem trabalha com e-mails já atendi pessoas, né? Conversei com pessoas se queixando muito da questão dos e-mails, né? Quem tem 2, 3 e-mails, várias caixas de e-mail para gerenciar. Então, é importante a gente ter também um horário. Qual que é o horário? Qual que é o tempo do seu dia que você reserva ali um bloco para você responder os e-mails, para você acessar as redes sociais, para você responder o WhatsApp, para você gerenciar o lar com todas essas possibilidades, ele se torna uma extensão do nosso trabalho. E se você não se atenta a isso também, você vai passar 24 horas do seu dia trabalhando, respondendo e-mails, respondendo mensagens. Às vezes você precisa de executar outras coisas, de fazer outras tarefas, mas você é uma pessoa que está na agenda de alguém que se entende de alguém, porque você não tem sua própria agenda. Você não tem ali um momento que você reserva para poder responder as mensagens. Você está sempre disponível. Você sempre responde as mensagens. E tem algo importante sobre isso. Tem uma pesquisa que fala que nós levamos cerca de 15 anos de uma tarefa que a gente está executando, quando eu saio ali do flow, né, o fluxo da concentração, do desempenho e desvio a minha tarefa que eu fui fazer. Quando você retoma, você não retoma de onde você parou, né? Eu acho que a gente pode perceber isso na nossa vida prática. Se você estava lendo um e-mail que seja, você não consegue voltar exatamente no ponto que você estava. São raras as pessoas. Raciocínio, retomar sua concentração, voltar 2, 3 parágrafos. Então, o tempo que se perde ao longo do dia, cada vez que a gente se desvia para atender esse vilão externo, né? Existem pesquisas que colocam isso, né? Cerca de 15 minutos, de 7 a 15 minutos para você poder retomar de onde você estava. Então, é algo bastante sério. E reuniões mal organizadas, às vezes uma reunião que poderia ser um e-mail, uma reunião que poderia ser uma conversa num grupo, coisas objetivas que fazem com que a gente seja mais assertivo no nosso tempo. Então, eu trouxe isso aqui só para a gente começar a nossa reflexão. Como eu falei no começo, vocês podem criar aí os seus próprios vilões. Se pergunte, quais são os seus vilões, os seus ladrões de tempo, que te roubam ao longo do dia, ao longo da semana, que tiram seu foco. Então, prosseguindo aqui, eu também quero deixar algumas dicas para vocês em relação a esse tema, que são 2 filmes e um TED, para quem quiser anotar. A gente tem um filme que se chama Questão de Tempo, que é esse primeiro, que eu funda sobre como nós organizamos o nosso tempo. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir. Tem um outro que fala sobre se o tempo fosse uma moeda, né? Você seria uma pessoa próspera ou você seria uma pessoa que teria necessidades. Basicamente, a reflexão que esse filme traz, O Preço da Manhã, é bastante interessante também. E tem um TED, né? Quando eu compartilho esse conteúdo aqui, principalmente para acadêmicos, eu sempre falo desse TED. Eu não coloquei o nome dele aqui, mas você pode anotar. Se chama Por Dentro da Mente de um Procrastinador. É um vídeo de 15 minutos, mais ou menos, que fala sobre como funciona a mente de uma pessoa que está sempre procrastinando, e os exemplos, porque ele fala ali dos artigos, do TCC, né, dos trabalhos que a gente precisa escrever, e ele conta a história pessoal dele nessa área, vocês vão gostar bastante, é divertido e educativo ao mesmo tempo, sugiro que vocês acessem quando for oportuno, tá bom? Então, avançando aqui, eu quero compartilhar um vídeo
Ló, confirma para mim a hora que eu começar aqui se o áudio tá ok, tá bom? Vou colocar um vídeo de 7 minutos para vocês, para a gente pensar agora sobre as nossas prioridades. Esse vídeo vai exemplificar para você que o tempo é uma tríade, feita de 3 elementos. Aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que é circunstancial. E esse exemplo que eu estou trazendo, ele vem de um livro chamado Tríade do Tempo. O autor é o Christian Barbosa, que é um dos maiores especialistas, né? Ele tem vários conteúdos relacionados a esse assunto, e o livro dele é um best-seller com várias reedições. Vale a pena também como dica de leitura para quem desejar se aprofundar um pouco mais nesse tema. Eu vou abrir aqui o vídeo e nós vamos ficar aqui 7 minutos com vocês assistindo, tá bom? Liberando aqui então. Vamos lá. O áudio tá um pouco ruim. Maybe it's up with the star. Maybe it's under the sea. Maybe it's not very O far. áudio tá um pouco ruim. Tá ruim, Ló? Tá. Tá O áudio cortando? tá bem ruim, tá mastigando. Tá bem ruim. Tá Não dá nem mastigando? pra ouvir, tá bem ruim o áudio. Tá. Engraçado que a gente tocou aquela hora e tava ok, né? Tinha dado certo. O áudio está picotando, é como se fosse a placa de áudio. Não sei. Vamos Boa fazer assim, conexão então. também. Eu vou fechar o compartilhamento aqui e vou tentar de novo. Se não der certo, eu passo o conteúdo para vocês aqui falando mesmo, tá bom? Deixa eu só... A Lorena não tem esse áudio, não, porque talvez a conexão dela é melhor, ela pode reproduzir. Deixa eu só ver aqui. Rapidinho, porque eu não quero que a gente perca tempo aqui. Deixa eu voltar. Se der problema de novo, aí eu compartilho. Isso está tudo planejado, é um ladrão de tempo, é externo, esse não se programou. Vamos ver se dá certo. E aí, Laura? Não, tá legal. Não? Tá bom. Se você tiver o Tá link. bom. Vamos lá, Laís, então. Não. Posso Oi, te dar pode uma falar. sugestão? Sim. Se você tiver o vídeo, passa por e-mail para a Lorena, ou se você tiver o link, passa por e-mail para a Lorena, e a Lorena compartilha, porque a conexão dela, eu não sei, talvez seja melhor que a sua. Algum problema de máquina ou conexão. Ou então só as minhas crianças no desenho também, né? Pode ser. Mas vamos lá. Eu vou mandar para vocês por e-mail esse vídeo, então, mas vou compartilhar o conteúdo aqui, tá bom? Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo que a gente não vai conseguir passar, é que o nosso tempo, ele está dividido em 3 esferas. Aquilo que é importante, aquilo que é urgente e aquilo que é circunstancial. Aquilo que é importante... Peraí, vou parar o compartilhamento aqui, depois eu volto na tela. Só um minuto aqui. Ok. Retomando, então. Aquilo que é importante, aquilo que é urgente e circunstancial. Como que eu vou identificar cada um desses elementos nas minhas tarefas, na minha rotina, naquilo que eu preciso atender, naquilo que eu preciso cuidar? O importante é tudo aquilo que, primeiramente, tem tempo para ser feito. Se eu tenho, por exemplo, um artigo para apresentar em um congresso, e a data para a entrega desse artigo para esse congresso é daqui 1 mês e meio, 2 meses. E é um congresso importante, né? Ele tem ali um qualis que eu quero alcançar, ele vai me ajudar na minha produção acadêmica, ele vai me dar uma pontuação no mestrado, ele é importante para mim e eu tenho tempo para fazer, né? Então, a primeira característica de tarefas importantes é que ela tem tempo para ser feita. Segundo, essa tarefa importante, esse projeto importante, ele está alinhado com objetivos que você tem para a sua vida pessoal, para a sua carreira. O importante é aquilo que ajuda a gente a ter mais realização na nossa vida pessoal e profissional. Ele traz para você satisfação, ele traz para você qualidade de vida, ele faz bem para suas emoções, ele faz bem para sua saúde, ele traz bem-estar para você, traz realização para você e tem tempo para ser feito. Usando o mesmo exemplo do artigo,
Se eu, né, tenho vocês vão assistir o TED que eu mencionei, né? Você tem uma mente procrastinadora e você deixou para fazer o seu artigo faltando uma semana para entregar, né? Você sai da esfera do urgente e passa para a esfera sai da esfera do importante e passa para a esfera do urgente. Então, o urgente é tudo aquilo que não tem tempo para ser feito, o prazo já estourou ou está por estourar, e aí me gera pressão, desconforto, uma ansiedade, uma angústia, né? Trazer um outro exemplo aqui também, em relação à saúde, por exemplo. Se eu gostaria de fazer atividades físicas, cuidar melhor do meu corpo, cuidar melhor da minha saúde. Eu negligencio isso, deixo para depois, acho que não é tanto prioridade, e eu acabei negligenciando algo que era importante. Tem tempo para ser feito, eu posso escolher que horas quantos dias da semana eu vou numa academia, como que eu vou fazer a minha atividade física, isso é importante. Mas se passa um tempo, por exemplo, e eu tenho um AVC, isso entrou na esfera do urgente. Você não tem como escolher, você não tem tempo, você tem que imediatamente se cuidar. Então, como que a gente diferencia o urgente do importante em relação a quanto tempo eu tenho para aquilo ser feito ou não? Em geral, o urgente é um importante que um dia foi negligenciado. E o circunstancial, que são as 3 esferas que a gente comentou, né? Importante, urgente e circunstancial. O circunstancial é aquele tempo que ele não te traz nada de prático, nada de efetivo, nada de resultado, e o seu tempo vai embora naquilo sem você se dar conta dele, sem você perceber o tempo que você investiu naquela atividade. Um exemplo disso, redes sociais, né? Ou às vezes no trabalho, aquele cafezinho que a gente para tomar e você se perde naquele tempo ali, né? Aquilo que você perde o controle completamente. Então, isso é o circunstancial. Basicamente, esse princípio. E aí você precisa entender na sua vida e rotina, nas suas escolhas, como que você está distribuindo essas tarefas. Aquilo que é importante, urgente, o que é circunstancial. Sua rotina está cheia de incêndios a serem apagados, cheia de coisas que ficaram por fazer e você está sendo pressionado em relação ao tempo, relatórios, coisas que você deixou de entregar ou que estão muito em cima do prazo. Você tem dado prioridade para aquilo que traz bem-estar para você, que traz realização, que te ajuda a alcançar resultados dos projetos que são importantes para você, ou você não está nem se dando conta do que você faz com o seu tempo, você está cheio de tarefas e de atividades voltadas para esse aspecto circunstancial. Laís, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso perceber isso? Nós vamos fazer agora um teste prático que vai ajudar vocês a raciocinar, a refletir e a perceber como que está isso na sua rotina. Eu vou compartilhar a tela novamente. Enquanto isso, peço para que vocês peguem aí papel e caneta, quem ainda não pegou, para a gente fazer um teste rápido aqui, que inclusive vem desse material do Christian Barbosa, né, do livro Tríade do Tempo. Vamos lá. Eu vou fazer 9 perguntas para vocês e vocês vão responder essas perguntas baseado nesse pequeno área, com qual frequência, com qual regularidade. Eu vou fazer a pergunta e você vai falar de 1 a 5. Você vai escrever de 1 a 5. Aí o que eu sugiro? Tem uma folha, um número embaixo do outro, de 1 a 9. E na frente do número que você colocou aí na sua coluna, você vai colocar a notinha que você vai dar para a pergunta que eu vou fazer para você, tá bom? Sabendo que essa pergunta, a resposta, a sua autoavaliação que você vai estar fazendo, ela vai de 1 a 5. Você vai responder 1 se é algo que nunca acontece. Você vai responder 2 se acontece raramente. 3 se é algo que acontece às vezes. Quase sempre se tem uma frequência maior e sempre se é algo que é muito presente na sua vida e rotina. Se você não se lembrar desse gabarito, você pode olhar aqui na tela, tá? Aqui logo assim, que isso acontece com você. Como que você vai responder? Não vai ficar racionalizando demais. Por quê? Às vezes a gente fica tentando encontrar uma justificativa, né, para aquela resposta que a gente está dando. Geralmente, esse tipo de teste, a primeira resposta que vem, a resposta mais imediata, é aquela que está correta. As outras, em geral, é a gente tentando explicar, tentando justificar, tentando, né, perceber tudo aquilo. Então, a primeira resposta geralmente é a mais correta. E
a pergunta que eu vou fazer não é sobre aquilo que você quer ser, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você quer fazer. É sobre o que acontece hoje, o seu momento atual, no presente, tá bom? Então, vou ler as perguntas e vocês respondem de 1 a 5 para a gente fazer essa autoavaliação. Primeiro, tenho realizado tarefas que não trazem resultados pessoais nem profissionais por comodidade, por necessidade, por ordens de outras pessoas, porque eu não encontro uma opção diferente, né? Alguém mandou você fazer uma coisa, te deu uma direção, você não tem opção diferente, você está acomodado, você precisa, mas você está fazendo coisas que não te trazem resultados. Então, de 1 a 5, com que frequência que isso acontece? Primeira pergunta é essa. Pergunta número 2. Não consigo terminar tudo que eu me propus durante o dia e por isso preciso fazer aí hora extra. Vamos entender hora extra como você ficar até tarde, né? Fazendo trabalhos, atividades, coisas que você teria um tempo hábil para fazer aquilo e você usa mais do que você gostaria, ou você vai trabalhar fim de semana, né? Cumprir aquilo que você se propõe nas suas 24 horas. Então, de 1 a 5, não consigo terminar tudo que me propus durante o dia e por isso preciso fazer hora extra ou levar trabalho para casa. Essa foi a pergunta número 2. Pergunta número 3. Minhas tarefas diárias sofrem muitas interrupções em razão de e-mail, rede social. Agora a gente tem Telegram, tem Twitter. Opção de interrupção não falta, né, gente? Então você vai perceber agora se as suas tarefas importantes sofrem muitas interrupções em razão disso. Em razão, aqui o teste fala de saída sem propósito, né? Agora a gente não tem saída sem propósito, porque nós estamos saindo, estamos em casa, né? Mas aí você traga essa referência também para outras atividades sem importância. Aqui queremos saber com que frequência acontece isso com você, ser interrompido por atividades sem importância, questões sem importância que você pode controlar, de 1 a 5. Número 4. Costumo visitar, aqui a gente pode substituir o visitar por entrar em contato, né? Fazer uma videoconferência com pessoas importantes para você, né? Seus amigos, os seus pais, né? Os seus filhos, se você está distante deles, estar em contato com pessoas importantes para você. Se relacionar e colocar isso como uma prioridade, né? Reservar o tempo para isso. A nossa 4ª pergunta, e aí você vai atribuir uma nota de 1 a 5. Tranquilo até aqui? Estou falando rápido, estão conseguindo acompanhar? Escrevam aí no chat se tiver rápido, e aí a Lorena me interrompe aqui, para a gente poder caminhar juntos, tá bom? Pergunta número 5. Costumo resolver problemas e urgências que aparecem de repente, né, inesperadamente no meu dia a dia. De 1 a 5, como que isso acontece para você? Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. Você vai fazer essa autoavaliação. Pergunta número 6. Eu costumo aceitar facilmente as tarefas que outras pessoas me pedem, né? Aquilo que a gente falou lá no início, sobre a dificuldade de dizer não, né? Você é aquela pessoa que está prontamente, sempre disponível e às vezes as suas coisas ficam por fazer porque você aceita facilmente tudo que te aparece. De 1 a 5, com que frequência que isso acontece com você? Pergunta número 7. Costumo reservar tempo para lazer, para esporte, para atividades pessoais. Que esporte, que lazer, gente, nós podemos sim ser criativos, né? E, na verdade, a gente adoece se a gente não começar a pensar nisso, mesmo estando em casa. Que alternativas de lazer que você tem criado para você, mesmo estando em casa. Então, você tem conseguido reservar esse tempo para você? Com qual frequência? Pergunta número 8. Tenho o hábito de deixar para a última hora a conclusão de muitas atividades que me proponho. Se tem algo importante para você fazer, você mesma foi lá, listou que isso era importante, disse que queria fazer, teve tempo, mas foi fazer lá no último minuto, né? Você tem esse hábito de sempre deixar para a última hora para terminar aquilo que é importante? Com qual frequência? De 1 até 5, a sua avaliação. E por último, eu estabeleço metas bem específicas em relação aos sonhos, aos objetivos que eu tenho. Você tem essas metas desenhadas, determinadas para você a curto, médio e longo prazo?
Você tem isso como hábito, estabelecer essas metas? Com qual frequência? Nunca, raramente, às vezes, parte das perguntas. Vou dar aí 10 segundinhos para vocês colocarem mais alguma notinha para a gente ir para a segunda fase do nosso teste. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tabular isso aqui e ver como que isso se relaciona com a sua gestão de tempo sobre esses 3 elementos que nós falamos. Aquilo que é importante, urgente e circunstancial. E para isso você vai fazer aí 3 caixinhas. Logo abaixo da sua, você tem uma coluna com a numeração das perguntas, das notas que você deu. Então sugiro aí que logo abaixo você faça 3 caixinhas, não precisa fazer como está aqui. Só faça 3 caixinhas, 3 quadradinhos e escreva em cada um deles importância, urgência e circunstância. Só isso, tá? Não precisa escrever nada mais do que você está vendo aqui na tela. 3 quadrinhos, importância, urgência e circunstância. E aí você vai somar os resultados que você teve na fase anterior do teste. A pergunta, começando pelo quadro da importância. A pergunta número 4, que nota que você deu para a pergunta número 4 de 1 a 5? Que nota que você deu para a pergunta número 7? De 1 a 5, que nota você deu para a pergunta número 7? E para a pergunta número 9, qual foi a nota que você deu de 1 a 5? Eu quero que você some essas 3 notas que você deu na pergunta 4, na pergunta 7 e na pergunta 9. Ok? Ló, daqui para frente pode ser que alguém tenha alguma dúvida. Fica de olho no chat para mim, Então, tá bom? tô de olho aqui. Então, somei a resposta que eu dei na pergunta 4, na pergunta 7, na pergunta 9. É só esse número que interessa nesse momento, tá? Qual é a soma dessas 4 perguntas? Você vai escrever aí no seu quadrinho. Só isso que interessa nesse momento. Vamos agora para o quadro da urgência. Você vai novamente somar a nota que você deu na pergunta número 2 com a nota que você deu na pergunta número 5 com a nota que você deu na pergunta número 8. Tá? Os resultados de 1 a 5 vão dar qual total? Você vai colocar esse resultado total no seu quadro da urgência, que a gente está chamando aqui de quadro B, tá? Façam essa conta aí. E, por último, o circunstancial. Você vai novamente somar a resposta que você deu de 1 a 5 na pergunta 1, na pergunta 3 e na pergunta 6. Qual é o resultado dessa somatória? Qual é o total? Nós vamos chamar de total C, que é o quadro da circunstância. Até aqui, você tem o total do quadro da importância, o total do quadro da urgência, o total do quadro da circunstância. Logo abaixo, você deve ter desenhado aí os seus quadros. Você vai fazer como está aqui na nossa tela. Você vai colocar um total geral. Quanto que dá o seu quadro da importância, o quadro da urgência, o quadro da circunstância? O total dos 3. Qual é o resultado? Não perca esses números. Saiba qual foi o total do quadro da importância, que é o quadro A, do quadro da urgência, do quadro B, quadro da circunstância, quadro C e o total geral. O que nós vamos fazer em seguida? Vamos fazer essa continha que está logo abaixo e perceber em percentual como que está distribuído isso na nossa rotina semanal, na nossa organização de tempo pessoal de cada um. Vamos ter uma espécie de diagnóstico, né? Da urgência, da importância e da circunstância na sua rotina. Então, você vai pegar o resultado que você teve no quadro da importância, seu total A, vai dar um número aí com vírgulas. Você vai, depois que você dividir ele pelo total geral que você teve, você vai ter um número grande com vírgulas. Então, a gente vai multiplicar por 100, você vai pegar ali os 2 primeiros números, tá? Antes da vírgula. E você vai formatar aqui para nós, esfera da importância, quanto que deu? Total do quadro A dividido pelo total geral, multiplica por 100 e despreze as casas após a vírgula e coloque o resultado na frente. Vocês podem fazer isso para os 3 quadros, tá bom? Vou dar aí uns segundinhos para vocês fazerem. Quem for terminando, dá ok lá no chat para mim, por favor. Quando tiver um volume, Ló, aí você me avisa. O pessoal for terminando, vai escrevendo ok. Nesse resultado final, eu quero 3 resultados. O resultado da esfera importante, o resultado da esfera urgente e o resultado da esfera circunstancial. Vai subindo ok, 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 ok. Eu vou passar para frente.
tiver dúvida, pode perguntar. 18 respostas, 19, 20. Não sei se tem soma de dúvida ou de coisas que eu não li antes. Vamos lá, gente. Tem 50... Quantas pessoas? 53 pessoas. Vamos lá, vamos encher esse chat de ok. Laís, tem como você mostrar as perguntas de novo? As perguntas de novo. O princípio da conta vocês entenderam, né? Vou sair dessa tela aqui então e vou voltar nas perguntas. Estão aí as perguntas. Tá pequeno, Ló? Dá para ler? Dá para ler, sim. Ok. Som de criança ao fundo, tá, gente? (37) respostas no chat. É 37 ok, Ló? É coisa que eu não li? Oi? Já deu mais da metade, já de ok. Mais da metade de ok. Não entendi nada, seu áudio picotou todinho. Já deu mais da metade de ok. O pessoal já deu muito ok, já deu. Tá bom. A Alessandra tá aqui toda sorriso, estou curiosa. Posso passar para frente? Bom, me fala quando você achar que pode Acho passar que para sim, frente. já deu Pode? mais da metade. Tá Pode bom. sim. Então vamos lá. Agora, assim, a principal reflexão que essa leitura que eu sugeri para vocês da Tríade do Tempo traz para nós é o resultado que essa metodologia da Tríade do Tempo, ela sugere o seguinte, que uma pessoa que está caminhando na direção daquilo que é importante para a vida dela, uma pessoa que está vivendo uma vida saudável, equilibrada, vibrante, ela tem uma tríade ideal. E que tríade ideal seria essa? Com coisas importantes, coisas que tem tempo para fazer, coisas que trazem realização para ela em alguma área importante da vida, né? Então, 70% trazem esse bem-estar, essa qualidade de vida, essa realização. 20% do meu tempo está ocupado para as coisas que aparecem, para as demandas urgentes. Como a gente falou agora há pouco, não tem como eu eliminar a interrupção, eu nunca ter urgência, é impossível, né? A vida acontecendo, ela vai ter urgências aparecendo para nós, mas isso não domina todo o nosso tempo, não domina toda a nossa rotina. Então, 20% do tempo dela tem urgências. E 10% do tempo dela está voltado para aquela coisa que você está mais distraído, que você se perde a noção das atividades, você está mais desfocado. Essa é a tríade ideal. E agora você vai descobrir como que está de fazer. Faça aí esses 3 círculos, essas 3 bolinhas, sendo que uma vai ser a importante, a outra vai ser a urgente e a outra vai ser a circunstancial. Ou você escreve para você identificar qual círculo pertence a qual esfera, ou você faz uma bolinha maior, outra menor, faz de outra cor, você cria aí uma forma de qual que se refere ao urgente, qual que se refere ao circunstancial. Aqui nesta tela, tá? Nessa conta final que a gente fez, de resultado final que a gente teve, para a sua tríade. Você vai criar a sua tríade agora. Podem fazer aí, transferir os resultados para esses círculos e colocar o percentual que você obteve, o seu resultado, tá bom? Alguns segundinhos aí para você fazer o importante, o urgente e o circunstancial. Gente, nunca fiz esse teste, esse conteúdo aqui com tantas pessoas. É difícil. Como é que vocês estão caminhando aí? Se está todo mundo junto, se está tendo dúvida. Vão compartilhando aí, não fica para trás não, tá? Se alguém tiver com alguma questão, pode perguntar. Então, você vai montar a sua tríade e você vai ficar feliz ou você vai ficar chateado aí com o seu próprio desempenho. É a hora que a gente entra em choque agora. E eu quero, segundo, vamos dizer assim, confronto pessoal com aquilo que a gente está fazendo, que é você perceber
o que o autor chama de vazamento de energia, né? Você vai pegar o seu resultado que você teve na esfera importante, vai colocar aí nesse círculo maior que nós falamos agora, que está desenhado aqui. E qual é o resultado que você vai ter aqui? Você vai pegar essa referência da esfera importante e vai subtrair de 70. Por que 70, Laís? Porque 70 é o que a teoria propõe como sendo o ideal para nós, né? Então, você vai pegar o seu resultado e vai vai ter um número negativo, né? Na verdade, eu falei o contrário, é a minha falha, tá? 70 menos o seu resultado na esfera importante. Esse número que você obteve aí como resposta, ele chama de vazamento de energia. O que é o vazamento de energia? Para onde os seus resultados pessoais, profissionais, de qualidade de vida, de relacionamentos estão indo. Provavelmente o número que você teve aqui, né, ele está completamente relacionado com o urgente e o circunstancial que você teve nos outros resultados. O aumento de energia que você está tendo aqui, provavelmente está distribuído lá no urgente, no circunstancial. E aí, a primeira vez que eu fiz isso aqui, eu fiquei chocada. Não sei como é para você, né? Porque eu não me organizava, não sabia o que era importante para mim, não tinha as minhas prioridades, não tinha meta nem objetivo nenhum. Então, se você está feliz, se você está triste aí com o resultado. E uma outra coisa que a metodologia traz para a gente depois da gente ter esse número como referência, ele traz também uma descrição do que está acontecendo com uma pessoa que tem muitas urgências. O que está acontecendo com uma pessoa que tem uma tríade mais equilibrada? Os resultados dela, a pessoa circunstancial deu muito alto, urgente deu muito alto. Ele vai trazer isso para nós em forma de descrição. E ele acrescentou também alguns personagens que a gente conhece, né? Para ficar bem didático, de filmes, de histórias. Eu vou apresentar esses personagens para vocês agora. E você vai procurar. E para isso, para entender perceber, primeiro, o resultado da sua tríade, né? Em que sentido? Foi a urgência que pareceu muito equilibradinho, ou você teve um importante mais alto? Primeiro você vai perceber isso, como que estão distribuídas as esferas da sua tríade, e depois a descrição que a gente vai fazer aqui com cada personagem. Não vai bater exatamente com o personagem, mas aí você pode se identificar com a descrição do que está acontecendo na sua vida prática. Então, procure entender qual se aproxima mais da sua realidade, tá bem? Então, vou passar aqui, né, do tempo, né, outras opções, outras possibilidades além daquele ideal que nós falamos. A gente tem aqui o super-homem, né, o Superman, dos filmes que a gente conhece, das histórias em quadrinhos. O que é esse personagem? Ele tem a esfera do urgente mais alta. Em segundo, as circunstâncias. Em terceiro, a importância. O que acontece com a vida desta pessoa. Deixa eu só tirar aqui a janelinha de vocês que está aparecendo na frente do texto. O que acontece na vida prática dessa pessoa, né? Que tem a esfera de urgência com o maior percentual e as circunstâncias em segundo. Quem salvando a humanidade, né? Como a gente falou agora há pouco, ela vive de apagar incêndio. Vive resolvendo crises, problemas urgentes, coisas inesperadas que aparecem no dia a dia dela. Ela gosta muito de ajudar as outras pessoas, é uma pessoa muito prestativa, muito generosa, mas apagar incêndio é uma coisa que já é comum, já é prática regular. Ela acha que é assim mesmo, que a vida é assim, que tá normal assim, né? Então é o tipo de pessoa que, quando ela dorme, ela considera assim super relaxante, dormir demais, dormir em excesso. Ou ela considera super relaxante aquelas horas prolongadas que às vezes ela passa na urgência, toda apagando incêndio, né? Então, que tipo de resultado que essa pessoa pode ter ao longo da vida? Cansaço, estresse, doenças emocionais como a depressão, se tornar em vários aspectos, porque todas as prioridades, as demandas, as coisas que acontecem no dia a dia está cheio de incêndios para ela apagar. Ela não tem tempo para coisas importantes. Ela está sempre, vamos dizer assim, com o tempo dela no devedor. Está sempre devendo tempo. Está sempre com coisas por fazer, prazos pressionando. Enfim, depois de você conhecer essa e perceba nessa descrição ou nos resultados percentuais se o seu modelo é parecido com esse do super-homem ou da super-mulher. O próximo modelo de tríade é o Homer Simpson, né?
Quem lembra lá dos Simpsons, não sei se ainda passa, gente, eu já tô ficando um pouco velha, né? E nem sei se alguém me corrija, mas o que a gente pode dizer aqui do Homer Simpson? Uma pessoa, um personagem que está muito voltado para o circunstancial, né? A urgência vem em segundo lugar e a importância vem em terceiro lugar. Como que nós podemos nos aprofundar em conhecer esse Homer Simpson, né? Se a gente se lembrar lá dos episódios, você vai perceber, você vai identificar que o Homer tem uma vida de circunstância. Ele faz aquilo que é mandado para ele faz aquilo que é aceitável, ele trabalha numa fábrica porque ele nunca conseguiu uma posição melhor, um emprego. Aí dali, né? Ficou o tempo todo naquela posição, nunca buscou evoluir, nunca buscou crescer, né? Não tinha uma promoção, não subia de cargo, não mudava. E a gente entende aqui que o Homer, ele era um escravo, né, do próprio destino, das próprias circunstâncias, vive daquilo que aparece, está com a vida completamente no piloto automático, não procura nada melhor para si. O que acontece com a gente quando nós estamos conduzindo as nossas escolhas dessa forma, né? A gente está vivendo a nossa vida sem plano, sem planejamento, sem projeto, a gente não tem tempo de ouvir as pessoas. Se você é um líder, você não para ouvir essas pessoas, você se divide em horas de atividades circunstanciais, e a gente coloca exemplos aqui que não se aplicam exatamente para esse momento de quarentena, mas a gente tem outras realidades no isolamento social, né? De coisas que são circunstanciais. Então, essa pessoa está sempre se dividindo entre as urgências que aparecem, porque é a segunda esfera dela, e falar ali das redes sociais, daquele tempo distribuído na internet sem algo com propósito. Então, a nossa atenção aqui é para não deixar a nossa vida no piloto automático. Aquela coisa do acaso, aquilo que vem, né? Eu não sei o que vai acontecer comigo no próximo semestre, eu não tenho planejamento de nada, eu não tenho propósito, não tenho objetivo. Então, o nosso desafio aqui é para assumir a nossa posição de piloto da nossa vida, né? De lutar por aquilo que é importante para nós, de buscar mudar aquilo que está desconfortável e caminhar na direção daquilo que eu quero mudar. Então, essa é a tríade desse personagem, e você vai se identificar isso. A urgência é a terceira da importância. Vamos para o próximo aqui. A gente tem o nosso terceiro personagem, que é o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro, o Tony Stark, ele é uma pessoa de muitos resultados, bem sucedido em coisas que são importantes para ele, né? Ele tem a esfera importante como sendo a mais alta, mas a segunda é a circunstancial. Por que que isso acontece com ele? O que que a gente pode aprender aqui a respeito do Tony Stark, né? Ele é um profissional estrategista, ele é esforçado, dedicado naquilo que ele desempenhava, que ele fazia. Tem uma grande inteligência, né? Uma pessoa que trabalha com planejamento, que é estratégico, mas ele se perde em relação às liberdades, né? Aquele tempo em que ele gerencia e se distribui em festas, em brincadeiras, um lazer sem motivo, aquela ostentação, né? A gente pode trazer aqui também para as redes sociais, mas basicamente você perceber sobre as circunstâncias. Aquilo que é aquele tempo que você perde, você não se dá conta dele, você não vê os resultados práticos naquilo que você faz. Então, quem tem esse tipo de tríade se sai bem na vida, consegue conquistar coisas importantes, mas a pessoa poderia ter resultados melhores, né? Ela poderia avançar, ela poderia evoluir mais, já que já tem essa habilidade de planejamento, já tem essa habilidade de organização. Então, alguém pode ter boa relevância nas coisas que são importantes para ela, grandes resultados a médio e longo prazo, mas isso poderia ser potencializado. Então, esse aqui é um outro modelo de tríade que o Christian Barbosa sugere. E a próxima é sobre o equilibrista, né? Então, se os seus resultados nas esferas que você calculou deu muito próximo, esteja neste modelo aqui de tríade, que é a do equilibrista, e o que a gente percebe que acontece com essa pessoa, né? Que a gente encontra os maiores casos de estresse, de doenças emocionais, porque a pessoa absorve urgências, circunstâncias que aparecem, às vezes tudo ao mesmo tempo. É uma pessoa que diz pouco não, né? Diz sim para todo mundo e diz não para si mesma, quase não para revisar a própria vida, para fazer o planejamento. Ela está o tempo todo atendendo tudo, vamos dizer, né? Se é uma pessoa que trabalha no escritório, ela fica esgotada naquele escritório, ela sente dores físicas no corpo, né? Na coluna, no pescoço, nos olhos, nas costas, ela está sempre fisicamente também sentindo, absorvendo tudo isso, e ela não tem energia para os estudos, ela não tem energia para
crescer, se dedicar no trabalho, não tem tempo para a família, ela não cuida de si mesma também, né? É o perfil do equilibrista, né? Tá sempre ocupado e preocupado. Mas são pessoas maravilhosas, né? São pessoas sempre disponíveis. Por quê? Porque ela diz sim para todo mundo. Então, se você precisar de que alguém faça algo para você, você deve procurar alguém com esse perfil, né? O equilibrista, porque ele vai dizer sim para você, né? Essa é uma máxima aí da administração, que é compartilhada aqui, né? Se você precisa de alguma coisa, peça para a pessoa mais ocupada do seu escritório, do seu trabalho, porque ela vai dar um jeito de fazer essa tarefa para você, ainda que ela tenha outras coisas importantes, outras coisas na frente, ela vai. Então, o nosso último modelo de tríade é aquilo que a gente já falou aqui no começo, né? Que é agora ele traz como exemplo o Thor e fala de um personagem que tem a esfera da importância em primeiro, a urgência em segundo, a circunstância em terceiro, e é alguém que vive uma tríade ideal, né? Atua como um herói aí da sua própria vida, das suas decisões, das suas escolhas, né? Um profissional de valor, alguém que se prepara com planejamento, habilidoso, né? Alguém estrategista, focado, organizado, e é uma pessoa que constrói um legado sozinho, né? Ele constrói algo e deixa para gerações, ele constrói esse legado. A pergunta é, o que cabe ainda no caminho de conquistas dessa pessoa? E aí aqui, não acabei de ver, que você vai se lembrar do personagem do Thor, tá? Só corrigindo esse erro aí que eu acabei de ver. Então, gente, o que eu quero que você entenda agora? Como que estão distribuídas as suas esferas? Em relação a essa descrição, o que você se identifica mais? Qual que é o seu modelo de tríade? Como que isso tem se aplicado à sua prática nesses últimos 3 meses, onde está sendo exigido de nós, né? Muito mais foco, muito mais organização nas nossas prioridades, muito mais controle sobre as nossas distrações, né? Você entender isso e trazer para a sua vida prática. Como que nós podemos trazer isso para a nossa vida prática? Tomar decisões, né? Então, como que você vai pensar as suas prioridades daqui em diante, se você acessou esse conteúdo e percebeu que há mudanças que você pode fazer para ter resultados melhores, para desfrutar suas 24 horas produtivamente. Nesse sentido, qual é a primeira pergunta? Qual foi a área problemática da sua tríade pessoal que você desenhou aqui? É a questão das urgências? Você está sempre apagando incêndios? Você tem dificuldade de se organizar, de se antecipar? Você está sobrecarregado nesse momento? Ou é o circunstancial, né? Você se entregou, está lá no piloto automático, deixou que o acaso tomasse conta da sua rotina, das suas prioridades? Primeira questão é identificar isso. Qual é a área problemática da sua tríade? Num outro momento, a gente começa a pensar o que cada um de nós pode planejar para a gente evitar essa tríade problemática. O que a gente pode pensar de diferente, né? Porque ter os resultados que a gente quer ter, talvez lá no início da quarentena você pensou assim, nossa, agora eu tô com mais tempo disponível, eu gostaria de fazer X, Y e Z. E passou esses 3 meses e você ainda não executou isso. Mesmo com mais tempo, você não conseguiu colocar as suas prioridades, o seu planejamento pessoal para minimizar esses problemas, esses desafios que porventura você esteja tendo. No terceiro momento, o que é realmente importante na sua agenda, nos seus afazeres diários, para esse modelo que a gente está tendo agora, esse modelo de rotina que a gente está tendo agora. O que você gostaria de fazer? Olha, vou fazer 2 perguntas aqui. O que você gostaria de fazer e não faz por falta de tempo, para alguém que porventura esteja se sentindo sobrecarregado nesse momento? O que você gostaria de fazer e você não está determinar suas prioridades? 2 perguntas diferentes. O que você vai fazer, né? De hoje em diante, separou esse tempo aqui, nós estamos a 1h20 juntos. Do que você percebeu aqui? O que você vai fazer para que você tenha um dia, uma semana verdadeiramente produtiva? Focada naquilo que é mais importante, naquilo que vai trazer resultados para você. Tem alguém riscando minha tela. Faça a pergunta, gente. Quinta questão pra gente, sexta questão para a gente poder pensar. Quais são as atividades do seu trabalho, as atividades das questões acadêmicas? Está sempre urgente, está sempre pressionando você, né? Tudo que você faz é de última hora, ou você entrega lá depois do prazo. O que é que está sempre no devedor nesses dias? Para ficar pegando chicotinho, se julgando, né? Percebendo assim, nossa, mas está muito ruim, eu tenho esse perfil, não tenho conseguido mudar.
A questão é a gente trabalhar a nossa mudança de pensamento e as nossas ações, né? Como eu falei quando a gente começou, não existe gestão de tempo, né? 24 horas todo mundo tem. Existe gestão de nós mesmos, das nossas escolhas. Então, para quem está tendo essa dificuldade, para quem sente que está sempre no devedor, que está sempre focado no urgente, na sua rotina, você percebe que é possível pedir ajuda para alguém em relação a essas atividades que te pressionam? Questão que eu percebo muito na minha vida pessoal nesse momento, né? Com criança pequena, casa, rotina doméstica, trabalho. Então, são muitas coisas para a gente poder atender. Você vai perceber aí quais são as suas. Em quais você pode pedir ajuda. Nesse mesmo sentido, existe alguma pessoa ou alguma circunstância que nesse momento você está precisando dizer não? Você está precisando dar um sonoro não para algo ou para alguém? Delegar, algum projeto que você aceitou e algum compromisso que você assumiu, né? E necessariamente você precisaria estar dando prioridade para outra coisa? Existe alguma área ou alguma pessoa do seu relacionamento que você está precisando dizer não? Pense sobre isso também, identifique isso na sua rotina. O que você ganha, né, se organizando melhor, planejando melhor, né, assumindo o controle aí, né, sendo piloto do seu próprio tempo, da sua própria rotina, da sua própria vida. O que você ganha dando atenção para isso que nós estamos falando aqui? O que vai mudar? O que vai ser diferente se você, de hoje em diante, agir diferente, né? Fazer escolhas mais assertivas, alinhadas com aquilo que é importante para você. E por último, a última pergunta para a gente refletir aqui sobre a tríade especificamente, o que você vai fazer de prático para você melhorar a sua gestão pessoal do seu tempo, para você usar melhor o seu tempo. Se você tivesse aí uma semana, né? Não vamos pensar em grandes prazos, porque os nossos desafios, eles estão ali no dia, né? Tá ali no nosso bloco de horário, da manhã, da tarde, da noite. Se você for em uma única semana para você melhorar as suas decisões, as escolhas que você faz em relação à organização do seu tempo, né? E para caminhar para a gente finalizar aqui, né? Refletido tudo isso, pensado todas essas questões, com qual grande desafio que você sai desse treinamento de hoje, né? Desse conteúdo que eu procurei trazer perguntas, questões bem práticas aí para que você pudesse perceber mudanças que você pode fazer na sua vida e na sua rotina. E isso pensando no princípio seguinte, né? Quando você olha para alguém, para um aluno, um profissional, uma pessoa do seu relacionamento, você já viu alguém dizer assim, nossa, fulano ele tem resultados medíocres, fulano é um profissional medíocre, fulano é um aluno medíocre, né? Eu gosto de trazer essa reflexão também, porque a primeira vez que eu a vi, ela fez muito sentido para mim, né? Que quando a gente vê alguém se referindo a uma pessoa assim, a gente pensa o que sobre essa palavra medíocre, né? É um termo assim que denigre, né? A pessoa fala de alguém, mas se a gente for olhar a origem da palavra medíocre, né? A etimologia da palavra medíocre, ela fala, né, de alguém que é mediano, alguém que está assim na média, alguém que tem resultados mais ou menos, nem bom nem mal. E aí a gente traz esse exemplo aqui para a nossa vida, né? Como que eu quero ser em relação aos resultados que eu quero ter, em relação lá à esfera do importante. Pense aí no que você quer alcançar na sua vida acadêmica, no que você quer alcançar na sua vida profissional, em que você quer ter resultado, aonde que você quer se destacar. Isso fala de eu fazer escolhas e tomar decisões que farão com que eu seja alguém acima da média, né? Eu vou ser alguém deixar de ser alguém medíocre, né? E aí medíocre não é aquela pessoa desprezível. Estou trazendo outro sentido aqui para você. Você pode ir lá no dicionário e olhar que referência que a gente tem para essa palavra medíocre, né? Eu vou ter vou ser um profissional medíocre no sentido de, na média, de ter resultados comuns. Eu vou ser uma pessoa medíocre naquilo que eu faço na minha organização pessoal, no meu planejamento, nas minhas decisões. Eu vou ser uma pessoa que vai contar que tipo de história lá no futuro. Quando passar essa crise, o que você quer contar sobre esse tempo que você teve de refletir, de tomar decisões, de fazer escolhas novas, de estando em casa, né, diante de uma crise, diante de um desafio. Que histórias que você quer ter contado sabendo que nós estamos vivendo um momento que a gente vai ter filhos, ter netos, e isso vai ser contado. E alguém pode virar para você, nossa, você estava lá, qual foi para você? O que você fez? O que você quer contar? Que tipo de história você quer contar sobre esse momento de crise que a gente está vivendo? Que vai abaixo da média? Aí a gente traz uma reflexão importante aqui, né? Para a gente saber se eu estou pronta agora, né?
para viver abaixo, para viver acima das minhas habilidades, ou se eu vou me permitir viver abaixo das minhas habilidades nas áreas que são importantes para mim, né? Você está pronto para hoje, mesmo num momento de crise, se recusar a viver abaixo das habilidades que você tem, das capacidades que você tem, das decisões importantes que você pode tomar? Você vai começar hoje, né, refletindo e tomando decisões, mudança de pensamentos e mudanças de atitudes, a construir as histórias que você quer ter orgulho de contar no futuro? Você quer ter orgulho de contar o quê? Que você teve resultados ótimos na universidade, que você conseguiu o estágio que você queria, que você conquistas importantes na sua vida profissional, acadêmica, de relacionamento. Então, que histórias que você quer contar. E para isso eu encerro o nosso conteúdo aqui hoje deixando um desafio para você, que é o seguinte: não adianta a gente ficar aqui refletindo, perceber coisas e não tomar decisões, né? Melhorar essa nossa gestão de nós mesmos. Então, 3 comportamentos que você tem, né? Mas a partir desse nosso treinamento hoje, você vai deixar de praticar para você se aproximar de objetivos importantes para você, né? 3 escolhas que você tem feito nesse período de quarentena, de isolamento, de crise, né? E que não são saudáveis para você, não estão te ajudando em nada. E você vai deixar de praticar isso. Você vai procurar mudar os seus hábitos, melhorar as suas escolhas. 3. Escreva aí no seu caderno, na sua folha. E 3 ações diferentes que você não está fazendo, sabe o que você quer, né? Vai colocar você numa posição acima da média. Vai ajudar você a se destacar naquilo que é importante para você. Então, você se compromete a colocar em ação nesta sua primeira semana aí de pensar e de agir diferente, para levar os seus resultados, a sua vida na direção daquilo que você... Coisas que eu vou me comprometer a fazer para melhorar a minha produtividade em tempo de crise, melhorar a minha organização, gerenciar melhor as minhas escolhas. Então, aqui a gente encerra o nosso tempo até aqui. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, se aprofundar um pouco mais, eu coloco aí o e-mail da universidade à disposição, tá bom? laís_vieira@ufg.br. E vou parar aqui o compartilhamento de tela, passar a palavra para a Lorena. Tem algumas perguntinhas aqui que a gente pode estar respondendo aí nesses 15 minutinhos aí. Uhum. A Emily perguntou se você tem alguma sugestão de aplicativo que ajude na produtividade. Aplicativos tem dezenas aí na internet. Eu não gosto de apontar nenhum aplicativo específico, porque vai ter algum mais técnico, algum mais prático que você vai gostar mais ou menos e depende também do objetivo. Você quer um aplicativo de produtividade para qual finalidade? Você quer para questões de trabalho, para questões acadêmicas, para hábitos da sua rotina comum, né? Um que eu gosto bastante e utilizo com frequência é o Trello, para organização de tarefas e de rotinas. Um super acessível, que é o nosso Google Agenda, né? Ele é, assim, o mais prático de todos. Ali você pode ver tudo no calendário, você pode colocar tarefas, você pode separar por cores, você pode colocar de uma maneira bem visual, se você for uma pessoa visual. E o primeiro ponto que eu colocaria é você entrar lá no Play Store, por exemplo, pesquisando esse tipo de aplicativo e testar. Porque eu posso me identificar muito com algum e ele não fazer muito sentido para você, né? Então, vai da nossa afinidade com tecnologia, vai da questão da gente ser mais visual ou menos visual. Então, a minha sugestão é testar, tá bom? Eu já testei alguns, não gostei, então eu prefiro que essa questão fique bem à vontade para vocês, mas eu destacaria esses 2, usar o Google Agenda e o Trello também, que eu gosto bastante. Ok, tem mais uma perguntinha aqui. Só avisando o pessoal também que aguardem que no final a gente vai estar disponibilizando o link, tá? Do formulário para vocês estarem preenchendo. E é muito importante estar preenchendo para poder, além da presença também, a gente está emitindo certificado, tá bom? Uhum. Só tem mais 3 perguntinhas aqui. Então, o Rogério perguntou como ter noção de tempo para não se sobrecarregar. Uma dificuldade que a gente pode ter quando você começa a olhar para a sua gestão de tempo é aquela questão assim: você vai planejar a sua semana ou planejar o seu dia e você coloca mais coisas do que você dá conta, né?
você até coloca ali algumas prioridades, começa a entrar em movimento, faz uma lista de tarefas, né? Quando você percebe, você colocou em um dia ou em uma semana coisa que você faria em duas, né? Então, não é só questão de saber o que é prioridade, mas também observar quanto tempo que você realmente precisa para cada coisa. Esse é um ponto. Um segundo ponto que as pessoas se castigam demais em relação a planejamento é o seguinte: eu me organizo, faço um planejamento, reviso as minhas prioridades, listo tudo, começo a agir, né? E se eu não consigo executar, você fica se castigando, você fica se sacrificando. Por quê? Porque não entendeu que nós estamos falando de planejamento, não de engessamento. Então, eu faço um planejamento, mas esse planejamento é completamente permitido adaptações, mudanças, interrupções que acontecem no meio do caminho. Eu vi uma pergunta aqui que eu vou casar com esse tema, que foi a Gabriela, falou como que eu tenho manejado home office junto com a família em casa, né? Eu tenho 2 crianças pequenas. Quantos planejamentos de rotina eu fiz nesses 3 meses? Aí você pode fazer um planejamento e falar, não consegui executar, não funcionou. Planejamento é para ser mudado, é para ser alterado, tá? Mas não é aquela coisa também, né? Testei uma vez, deu errado. Testa uma, testa 2, observa, vê o que funcionou, o que não funcionou, readapta e recomeça. Não seja escravo do seu planejamento, não se engesse, né? Procure perceber como que você funciona, o que não deu certo porque realmente não deu certo, não funcionava, não tinha como ser diferente, ou o que você procrastinou, o que você não soube conduzir, e aí vai exigir da gente uma responsabilidade, uma maturidade, uma sinceridade em relação a essa organização pessoal, né? Aqui na minha questão familiar, com criança pequena, como eu disse para vocês, eu precisei revisar várias vezes, tenho muitas interrupções. Hoje, por exemplo, para estar aqui com vocês, precisei pedir ajuda, né, para as minhas 2 crianças ficarem tranquilas, quietinhas, não interromperem. A Alessandra está aqui, minha testemunha. Várias vezes ela requereu coisas de mim e eu não consegui responder na hora, né? E aí, planejamento não é engessamento. Você vai ter interrupções. Nesse momento, fique em paz em relação àquilo que não é possível fazer, né? Para quem está tendo muitas demandas. E eu gosto de frisar o seguinte e trazer para mim. Aquilo que está no meu controle fazer, aquilo que é possível fazer, então isso eu vou me disciplinar, me organizar para fazer 200%. Está no meu controle e é possível. E aquilo que não é possível, eu vou me perdoar. O que a gente não pode se perdoar é por ter questões no nosso controle, coisas que a gente pode fazer e a gente não está fazendo por preguiça, por maus hábitos, por não gerenciar aquilo que precisa ser feito, né? A gente está falando aqui do que está no seu controle fazer e às vezes você não está fazendo porque não parou para olhar para isso. Certo. Mais uma pergunta aqui do professor Enes. Comente a comparação entre o ato heróico e a solução sistêmica no ambiente corporativo. Nossa, que pergunta profunda! O ato heróico e a solução sistêmica. Professor Enes, abre o microfone aí e compartilha com a gente um pouco mais sobre a sua pergunta para a gente entender melhor o que você está querendo saber e até compartilhar experiências aqui. Sim, uma vez eu assisti uma palestra a respeito de gestão, né? Uhum. Pessoas, e que muitas vezes as pessoas se miram no herói, né? Assim como você deu o exemplo do Super-Homem, né? Do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, né? Uhum. Que é aquele cara que está sempre salvando a humanidade, né? Uhum. Muitas vezes no trabalho tem aquela pessoa que você vê como herói. Ah, você tem um problema? Joga a bola para ele, que ele vai resolver, né? E, na verdade, eu não sei, não queria só te ouvir a respeito, né? Uma boa organização corporativa de gestão, né? Cada um tem a sua função bem definida, o seu papel bem definido. Uhum. E se todo mundo cumprir bem a sua parte, você não precisa de um herói, né? E Concordo. essa cultura do herói, ela se estende todos os campos, né, da nossa vida, né? Fulano, que é o caridoso, né? Mas se todo mundo fizesse a sua parte
em ajudar a sociedade, talvez não precisaria Não tinha alguém sobrecarregado, né, Enes? sobrecarregado, dando a vida, uma Madre Teresa, talvez daria, porque já tem aí, entra um pouco de santidade. Mas na política mesmo, né? Uhum, Talvez não seria melhor a gente ter aí uma sequência de 10 presidentes normais, né? uhum, Que passassem invisíveis, né? Sem deixar ele é o nosso salvador da pátria, né? Ou uhum. talvez se a universidade tivesse um reitor de cada vez, não precisasse de um ocupar 3, 4 mandatos, né? Será que tudo bem, a pessoa dá a vida por isso, mas às vezes como é que está a vida familiar dessa pessoa, né? Era E o que eu ia também considerar. e até as pessoas falam, não, tá bom, tem fulano para resolver, né? Eu posso ser mais Homer, né? E deixar mais para o fulano, que ele vai estar Uhum, ali. uhum, Então é um modelo de gestão ato-heróico, né? Você tem aquela pessoa em que a organização fala, nossa, se um dia fulano morrer e não estiver aqui, isso daqui vai acabar, né? E, por outro lado, se tem as pessoas numa hierarquia mais plana, cada um com a sua função, com bastante transparência, cada um sabendo o que o outro está fazendo e as informações são acessíveis, fica muito mais fácil, né, de lidar com o dia a dia. As pessoas podem tirar férias sem precisar ser interrompidas lá. uhum. Como um bom exemplo a Alessandra teve que te ligar lá no Caribe, né, o ano passado, lá para saber onde você tinha feito, lá para não encontrar. Não é isso, Eu acho que não é basicamente. nenhuma pergunta, né, Enes? É uma reflexão para a gente fazer até institucionalmente, para a nossa sociedade. É lindo ver um herói, né, se matando para fazer alguma coisa, mas será que esse herói está sendo herói lá da casa dele, lá dos filhos dele, lá da família dele? Então, uma reflexão importante que a gente pode fazer. Se a gente está sendo herói das nossas questões importantes também. Eu acho que cabe também para esse herói individualmente ele pensar as motivações dele, né, sobre esse sacrifício, para que ele não assuma papéis que às vezes não são dele, né, ou pensar o custo de tudo isso, e como alguém bem colocou aqui, não vi quem foi, disse assim que ninguém é insubstituível, né, e de fato, você fez essa brincadeira com a Alessandra aí, mas se aplica a qualquer espaço, se realmente falta a uma pessoa, esse herói que está abraçando tudo e os outros estão acomodados, como que fica esse ambiente corporativo, né? Como que fica a distribuição das tarefas de uma pessoa que está carregando tudo sozinha, né, nesse ato heróico. Eu diria que realmente não é nem uma pergunta, uma reflexão para a gente fazer nos ambientes que a gente ocupa, tá bem? Laís, isso acontece muito em empresas familiares, né? Uhum, Onde você tem o patriarca ou a matriarca criou aquela empresa, né? E uhum, normalmente os heróis são muito centralizadores, né? E uhum, aí a família não se envolveu tanto no negócio, de repente o herói infarta ou sofre um acidente e aquela conglomerado ali que dependia daquele patriarca, daquela matriarca centralizadora, né? Vai abaixo, né? O castelo vai ruir, porque não foi pensada numa transição corporativa, com envolvimento, né, da família, nem que seja para escolher diretores competentes e acompanhar o negócio. É muito importante. faz todo sentido, né? Bacana. Então, só para a gente não se estender muito, né, até porque o nosso tempo também, né, tem que finalizar aí. Só para finalizar, a última pergunta. Poderia indicar 1 ou 2 livros que nos ajudem na gestão do tempo. Ai, gente, Poderíamos indicar. tem tantos. Primeiro, eu já deixei aqui o Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Eu sugiro vocês pesquisarem sobre ele, porque ele tem vários livros nessa área. Tem livro para falar para as mulheres, sobre o tempo das mulheres, tem livro para falar sobre gestão de tempo, produtividade, tecnologia, tem vários títulos dele nessa área, que ele domina o assunto há muitos anos.
Eu gosto dos materiais dele. Tem um outro material que é bastante voltado para as questões práticas da vida mesmo, para a sua rotina pessoal. Um livro que eu gosto bastante chama Produtividade para quem quer ter tempo. O autor é o Jerônimo Temel, não está aqui o material dele. Tem um livro do Daniel Goleman, que é um pesquisador na área de inteligência emocional, e ele fala sobre foco. O livro chama Foco, pode procurar com esse título. Tem um outro livro também para quem quer se aprofundar nesse assunto de produtividade e aí para reflexões assim, mais filosóficas, mais profundas, que se chama Rápido e Devagar, também na área de produtividade. Eu posso fazer uma lista depois e disponibilizar para vocês, porque eu não vou lembrar de todos os que eu gosto aqui, mas acho que a gente pode ficar com esses 4 que eu falei agora, como sugestão, tá bom? Ok, então, teve mais algumas perguntinhas aqui, mas a gente vai estar anotando e estar respondendo por o e-mail, né, aí das pessoas. Uhum. Eu quero agradecer a todos também, né, pelo auxílio aí, a Aliúcha, as meninas do projeto de extensão. E aí nós vamos estar disponibilizando o formulário, são 3 perguntinhas, é bem rápido para vocês estarem preenchendo aí. Tá bom? Acho que se a Laís quiser falar mais alguma coisa. Eu vou pedir 2 coisas para vocês. Primeiro, em relação ao formulário do projeto, que é importante, a gente gostaria do máximo de participação. Eu vou compartilhar a tela para vocês pegarem o QR Code. E, por favor, não saiam depois que vocês preencherem o formulário. Eu queria tirar uma foto, um print aqui da nossa tela, para a gente registrar o treinamento e eu dar um feedback lá para as meninas do projeto, tá bom? É 2 minutinhos. Segura aí mais um pouquinho, não sai daí não. Vou compartilhar a tela para a gente pegar o QR Code, tá? Veja se está aparecendo aí para vocês. Isso, aparecendo. Tá aparecendo. É só vocês apontarem a câmera mesmo, que ele vai direcionar para o formulário. E eu vou estar pondo também o link aqui no formulário, né? Se você no chat, né, Ló? No chat. Ok. Vou estar colocando o link aqui no chat. Tá bom. Vou tirar aqui agora, então, o compartilhamento da tela e vou pedir para que você abra a sua câmera aí, a gente vê as carinhas de vocês, você que ficou todo o tempo aí com a câmera desligada. Ai, meu Deus, eu tô na cozinha. Gente, atenção aí nessa câmera ligada, né? É sempre importante a gente ter esse cuidado. Eu vou abrir aqui a captura de tela enquanto vocês vão abrindo as câmeras de vocês rapidinho. Prepare aí o seu melhor sorriso. Vou começar a chamar por nomes do que eu tô vendo aqui para vocês ligarem. Ó, Cláudio Antônio, Bruno Augusto, Igor, Melissa, Cecília, Welton, Felipe César, Patrícia. Vamos abrindo aí, gente. Vocês que ficaram até agora, para a gente poder registrar, tá bom? Vamos lá, faltam poucas pessoas para abrirem as câmeras. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Você vai olhar para a bolinha da câmera do seu computador. Não vai olhar para a tela. Para a gente sair todo mundo bem bonito. Ninguém quer sair mal na foto, né? Gente, a minha câmera eu acho que não tá funcionando. Não abre, não. Aqui. Vamos ver. Tá bom, Felipe. Já melhorou bastante aqui, a gente poder ver o rostinho de vocês e humanizar aqui a questão da nossa ferramenta. Segura... Ló, você mandou o link. Deixa eu fazer a barba ali, peraí. Eu mandei um que é errado. Tem que fazer a barba. Ló, não manda link agora não, porque senão vai aparecer aqui no print. Acho que você já colocou o link certo. Ah, tá, já coloquei. Tem um bode ali, Depois ó. também